Agora a gente fala a respeito de um jovem de 19 anos, conhecido como Carlos André Uchoa, ele que morreu após ser baleado no peito durante uma abordagem policial que aconteceu na madrugada de domingo. Ao vivo, na tela do SBT Amazonas, o repórter João Gomes traz todos os detalhes desse caso. Boa tarde, João. Oi, Luana, mais uma vez, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que seguem acompanhando a nossa programação. A morte do jovem identificado como Carlos André Uchoa, de 19 anos de idade, ocorreu na madrugada deste domingo na Rua 6 do bairro Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus. A situação ocorreu durante uma abordagem feita por uma viatura da Polícia Militar que fazia um patrulhamento de rotina pela área. O problema é que as versões dadas da história acabam convergendo. De acordo com a Polícia Militar, logo após a morte do jovem, a perícia teria sido acionada, mas ao pedir ajuda para ir ao local, a policial militar responsável por dar o tiro no Carlos André teria dito que, na verdade, ele teria morrido após um acidente entre a viatura e a motocicleta por uma suposta fuga de Carlos André. A perícia chegou no local e acabou concluindo que a morte não aconteceu por conta da queda, mas sim por conta de um tiro que havia sido disparado pela Polícia Militar contra o jovem Carlos André, e que foi por conta desse tiro que ele acabou perdendo o controle da motocicleta e caindo já morto ali no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros, claro, após escutar as versões, deu início à investigação ali no local. De acordo com a Polícia Civil, alguns clientes que estavam no bar próximo à cena do homicídio disseram que Carlos André de fato foi abordado pela viatura e tentou acelerar a motocicleta durante a abordagem. Nesse momento, de acordo com os clientes, os policiais militares dispararam um tiro contra o Carlos André. A história que a Polícia Militar conta, eu disse ainda há pouco, dá detalhes aí de uma suposta queda que teria acontecido e que teria causado a morte do Carlos André. Mas quando a perícia chegou no local e concluiu que de fato havia uma bala no peito do jovem, aí o policial militar decidiu assumir de fato que havia sido ele quem tinha disparado contra o jovem. O corpo de Carlos André foi removido pelo Instituto Médico Legal e a DHS deu início aí ao processo de investigação. O policial militar responsável pelo tiro foi identificado como Belmiro Wellington Costa Xavier. Ele passou por uma audiência de custódia agora há pouco, durante a tarde dessa segunda-feira, mas foi liberado pela Justiça para responder ao processo em liberdade. Foi impetrado também para ele a proibição de exercer atividade operacional e de fazer a utilização da arma de fogo dele até nova deliberação judicial. A gente vai continuar acompanhando os detalhes dessa investigação e, claro, traz as informações para vocês aqui ao longo da nossa programação. Eu volto com você no estúdio, Luana. Muito obrigada pelas informações, meu amigo João Gomes, trazendo todos os detalhes da morte desse jovem, gente, de 19 anos. Ele que foi visto antes, de ser morto, brincando, passeando com o seu filho. Hoje é uma família inteira que chora, que sofre, e a gente vê nas imagens agora uma criança que vai crescer sem a presença do pai. Agora, o que aconteceu? A gente está falando de um jovem de 19 anos que perdeu a vida numa abordagem policial. E o que mais chama a atenção é que são versões diferentes. De um lado tem testemunhas dizendo uma coisa, do outro a versão da polícia. E aí fica a pergunta, o que realmente aconteceu? Porque a população quer e precisa de respostas claras. Mas antes de tudo, a própria família quer essa resposta. Porque quando existe essa dúvida, gente, numa situação como essa, não é só a família que sofre, mas a sociedade também fica insegura. Será que toda abordagem policial vai terminar dessa forma? O que de fato aconteceu? Como que a polícia tem que agir? Porque a gente sabe que sim, a polícia precisa agir. Se vai fazer uma abordagem, não é à toa. Mas ela precisa principalmente agir com responsabilidade e principalmente transparência. Agora, a gente tem que aguardar as investigações, confiar no trabalho da polícia e cobrar, antes de qualquer coisa, o esclarecimento transparente. Porque, no fim das contas, todo mundo quer justiça, principalmente a família.